E aí, pessoal, tudo belezinha? Mister Darkness aqui novamente para outro React. É nóis! Então, pessoal, aquele desastre completo chamado reforma tributária passou na Câmara dos Deputados, agora segue para o Senado. Na verdade, é a regulamentação da reforma. A reforma já foi aprovada, é o caminho sem volta. É o caminho sem volta, minha amiga. Agora é só o grosso entrando. Se prepara, passa o lubrificante aí, porque agora é só o grosso entrando. Mas a regulamentação, que é mais uma penca de coisas que precisam ser discutidas, aprovadas, sancionadas, passou pela Câmara dos Deputados com vários detalhes ali, bastante coisa mesmo, bastante ferro para entrar no pagador de impostos. Agora eles estão decidindo o quanto eles conseguem aumentar o grosso, porque já está bem grande, mas quanto mais eles aumentar, mais gostoso eles acham. Então eles vão tentar aumentar o máximo que eles puderem. Agora isso vai para o Senado Federal e adivinha só, o relator ali, o senhor Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, falou que o Senado vai alterar bastante esse texto lá. Imagina o tanto de coisas, o tanto de bomba que não vai ser colocado nessa reforma tributária. Já deixa aqui o meu... É claro que ele quer alterar. É claro, como é que eles vão enfiar no rabo do povo se eles não alterar? Porque o negócio lá já é um grosso assim, bem grosso. Só que eles querem sempre mais. Eles têm que roubar a população, porque o governo é nosso inimigo. Você acha que eles vão deixar o inimigo deles, a população, se safar? Não vão. Eles vão meter o grosso com toda a força. Então eles vão alterar muito o texto, que é para lascar o máximo que puder. É claro. Abraço, né? O meu aperto de mão para todos os que defenderam essa porcaria falando que é melhorar a situação. Desde o começo nós estamos falando. Reforma tributária é para aumentar impostos e para complicar ainda mais a vida de todo mundo. Todo mundo vai se ferrar muito por conta dos isentões que defenderam essa bomba completa aí. Quero ver eles assinarem embaixo desse lixo dessa reforma tributária. Pois é, desde que eu era criança, que reforma sempre foi um golpe para meter no rabo da população. Mas os jovenzinhos aí estão achando que o governo é aliado, quando o governo é o seu maior inimigo, meu amigo. O seu governo só quer uma coisa, ele quer te fuder. Só. É a única coisa que ele quer. Você acha que o seu inimigo vai fazer alguma coisa pelo seu bem? É sério? Vocês são jovenzinhos, cara. É por isso que eu digo. A gente tem que estar sempre lembrando, sempre lembrando. Ainda bem que tem internet hoje e vocês estão sabendo dessas informações, porque quando eu era criança, já tinha esses golpes aí de reforma e tudo mais, só que a TV sempre dizia, a reforma vai ser bom para vocês. E nós acreditava, porque só tinha TV mesmo, de informação. Era sempre as informações que o próprio governo dava, né? O governo sempre foi o cara que pagou a mídia para ela dar as notícias, né? Rapaz, a gente foi tão enrabado quando era criança e não tinha as informações, cara. Puta que pariu. Mas vamos conversar então sobre as perspectivas para esse texto no Senado Federal, o que pode entrar para piorar essa história e principalmente o que deveria ter sido feito se tivéssemos um governo minimamente decente aqui no Brasil. Mas o que deveria ter feito é sempre diminuir o governo. Ele é nosso inimigo. Como fazer para a nossa vida melhorar? Diminua o poder do seu inimigo. inventaram de fazer reforma tributária, que sempre é ruim, no governo Lula, aí uma tragédia completa. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, qual que é o ponto aqui? O Eduardo Braga está circulando essa informação entre os amigos senadores dele, né? Não falou para os repórteres e nada disso aí, né? E a questão é o seguinte, se o Senado mudar muito isso aí, aliás, se ele mudar alguma coisa do texto, né, provavelmente vai acontecer, o texto tem que voltar para a Câmara dos Deputados e a Câmara é quem vai dar a palavra final nessa história aí. Ou seja, tem alguma água para rolar, porque o texto não vai passar incólume pelo Senado definitivamente, tem muitos interesses a serem atendidos nessa história. Você sabe, né, lobista tem um monte. Eu e você não temos ninguém no Congresso Nacional para defender os nossos interesses. Pois é. O nosso interesse é que diminua os impostos. Mas só que a gente não tem ninguém nos representando lá, porque não há libertários lá. Então nós estamos tudo fodido. É quem paga essa conta aí, né? Então,
Tem algumas projeções ali que provavelmente vão ser questionadas, projeções que vieram da Câmara. Lembre-se que o relator disso lá foi um petista, né? Mas, enfim, houve uma ampliação dos itens da cesta básica que vão ser isentos de impostos aí. Então, é bem provável que haja alguma mudança nesse sentido. Ou a cesta básica vai ter menos itens, pode ser que a carne saia dessa história aí, ou então o imposto seletivo vai começar a contemplar outras coisas, como por exemplo, as armas. O Fernando Haddad faz questão de colocar as armas dentro do imposto seletivo, do imposto do pecado, que já tem gasolina, que já tem outros itens minerais, que tem cerveja, que tem refrigerante, que tem aí itens processados eventualmente. Acho que não entrou itens processados, mas pode entrar a qualquer momento aí. Enfim. Não entrou ainda, né? Porque você sabe, eles querem colocar o máximo de coisa aí para colocar no imposto. Principalmente os processados. Pobre não come miojo não, meu amigo. Enfim, um caos completo, essa é a verdade. Então, atualmente, além daqueles itens que não são alvo de discussão da cesta básica, que em nenhum momento foi questionado, os que têm isenção, as carnes entraram também depois de muita confusão e tudo mais. Carne bovina, suína, ovina, tudo, né? Peixe, aí também queijos, né? Vários queijos entraram nessa história e tudo mais. E o que acontece? Aí a gente tem o vislumbre do primeiro problema da reforma tributária, né? O maior problema é fazer uma reforma tributária. Ah, mas era complicado demais pagar imposto no Brasil. É ainda no modelo atual. Sim, o Brasil é um manicômio tributário, uma loucura completa. Você tem mais de 1 milhão. Sim, não é hipérbole, numericamente, literalmente falando. Você tem mais de 1 milhão de regras tributárias nesse Brasilzão todo aí. É impossível. E eles fizeram com todo carinho durante anos e anos para garantir que você não consiga escapar dos impostos, meu amigo. O Brasil é um dos países que tem o estado mais eficiente do mundo. E o que seria um estado eficiente? É o estado que consegue lhe cobrar sempre. Possível você seguir as regras tributárias ao pé da letra à risca. Isso é feito para multar o contribuinte. Beleza. É feito para multar o contribuinte. O contribuinte vai ter sempre que pagar, independente do que faça ou deixe de fazer. Um monte de declarações, um monte de redundâncias, confusões e alíquotas diferentes, e fiscais que interpretam a lei de formas diferentes e aí você é multado por conta disso. Enfim, uma bagunça completa, uma zona, bitributação, imposto que incide em cima de imposto, um caos completo. Agora, olha para essa porcaria de reforma tributária e me diz se ela não é pior. Aí você começou com a promessa de ter o IVA é um imposto, só vamos transformar tudo em um único imposto, que eu achei bem estranho no final das contas, né, quando falaram isso, porque é muito imposto que tem no Brasil, de formas muito diferentes, incidindo em fatos geradores diferentes. Então você tem um imposto que incide lá no começo da cadeia produtiva, né, e você tem um imposto lá que incide no valor da receita, e você tem um imposto que incide nos lucros da empresa. Como que a coisa vai funcionar se um é lá no começo e um é depois de apurar tudo? Como é que você vai botar isso tudo dentro de um imposto, né? O que eles querem fazer? Tem um imposto que é lá no começo da cadeia de produção. Aí tem o transporte, aí tem outra coisa, aí tem outra... Vamos supor que nessa cadeia de produção, nessa corrente, tenha 5 locais. Aí esse imposto que estava no começo aqui, e era aplicado só no começo, ele agora vai ser juntado com outros impostos, ou seja, vai ser um imposto único, e agora ele vai ser aplicado em todos os 5 passos da cadeia. Ou seja, se ele era 1%, agora ele vai ser 1%, por cima de 1%, por cima de 1%, por cima de 1%, por cima de 1%. Meu amigo, é tudo para fuder o brasileiro. Vocês estão pensando que era para dar vantagem? Olha o grosso entrando aí. Vá preparando o lubrificante. Não vai. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido estão fora do IVA. O IVA pegou aí os impostos federais que incidem sobre o faturamento, IPI, PIS, COFINS, e isso aí virou o CBS, né? E tem o IBS, que é o ICMS e o ISS estadual e municipal, respectivamente. Então a coisa já ficou complicada aí, e você vai ter décadas de convivência dos dois regimes aí, um período de transição bizarro, completamente bizarro, e agora você tem isso aqui. Um monte de coisas que vão ter isenção tributária, um monte de coisas que vai ter uma alíquota reduzida, as coisas que vão ter uma alíquota normal, e outros itens que vão ter uma sobretaxa, vão ter um imposto seletivo ainda por cima. Olha a bagunça. Imagina você ter uma empresa e ter um sistema para gerenciar seu estoque, emitir nota fiscal e pagar os impostos, pagar o mínimo possível, não preenchendo nada errado ali para você não pagar o imposto indevido, pagar só o que tem que pagar, e aí você tem que configurar para pagar isso aqui tudo, com esse monte de variedades. É uma loucura. Isso aqui é uma insanidade, isso aqui é um manicômio. 3 vezes pior do que a gente tem hoje, né?
Mas não se preocupe, não se preocupe. Nosso governo fará de tudo para que sempre piore, que é para o gado brasileiro sempre tomar cada vez mais grosso, sempre um grossinho mais grosso entrando. Um aumento de tributos, que no final das contas é o grande problema. Mas fora isso aí, a razão de ser da reforma tributária ser um problema, ela está sendo realizada sem fazer a tarefa de casa antes, que é corrigir os problemas orçamentários fiscais do Brasil. O Brasil está com um rombo fiscal, teve um rombo bizarro ano passado. O acumulado de 12 meses, a dívida aumentou R$ 1 trilhão e a perspectiva para esse ano é ruim, para 2025 também. O governo não sabe de onde tirar dinheiro. E é nesse cenário caótico que eles querem fazer uma reforma tributária, prometendo que não vai aumentar impostos, só vai simplificar. Olha o golpe aí! Opa, nossa dívida está aumentando. Bora fazer aqui uma reforma, mas a gente garante, vocês não vão pagar mais. Garante. Nós aqui estamos precisando de mais dinheiro, mas a gente não vai colocar no rabo de vocês. A gente é um anjo, a gente nunca faria isso, né? Quem que acredita nisso? O governo está precisando de dinheiro. É claro que ele vai aumentar a tributação aqui nessa história. Então, se você quer prever, não queremos tributar itens da cesta básica, apoio 100%, não tem que tributar mesmo. Não tem que tributar nada, né? Não tinha que ter imposto de nada. Não tinha que ter imposto de nada, seu bando de ladrão. Mas por que não tirar dos alimentos? Por que não tirar dos remédios, da energia elétrica? Isso é tão fundamental, principalmente. É por isso que eu não acredito em conversinha de político dizendo que quer acabar com a fome, dizendo que quer aumentar a saúde. Meu amigo, se você quer acabar com a fome, tira os tributos de todas as comidas. Todos. Zere. Se você quer melhorar a saúde, zere imposto em tudo que é remédio, em tudo que é relacionado à saúde. Se você não fizer isso, é só conversinha para boi dormir. Nunca acredite num político que diz que quer melhorar qualquer uma dessas coisas sem diminuir o Estado. É tudo conversa. Principalmente para as pessoas mais pobres, né? Então tem que cortar. Só que você tem que cortar gastos também, porque você está reduzindo a receita fazendo isso aqui. Não, o governo não vai fazer isso, o Estado brasileiro não vai fazer isso. O que eles vão fazer? Manter o atual patamar arrecadatório, essa é a proposta, e a partir daí teorizar qual que vai ser o percentual do IVA, qual que vai ser a alíquota. Então, qual é o problema? Estimou-se aí 26,5% como sendo o teto. Disso aqui não vai passar, é o valor máximo, né? E quem é que acredita nisso? Eles dizem isso, mas, sinceramente, é só desculpa. Eles colocam esse teto aí de repente o negócio quebra o teto, aí eles dizem, rapaz, esse teto aqui não é suficiente para a gente pagar nossas dívidas, não. A gente vai ter que aumentar um pouquinho aqui, só 0,1%, só 0,2%, só um pouquinho. E o grosso vai entrando. E aí o pessoal aqui já está fazendo as projeções lá no Senado de que, na verdade, com tudo o que passou na Câmara, com essas exceções, com essas isenções e tudo mais, com coisas que esperava-se e ficassem dentro do imposto seletivo e não ficaram, você vai ter que ultrapassar esse teto, vai ter uma alíquota ainda maior que isso. 27%, 28%, eu não sei dizer, mas vai subir, por quê? O governo partiu do pressuposto de que tem que manter a atual arrecadação. Não é o que é justo, não é o que é certo, o que deve ser feito para melhorar a economia, não. O governo está olhando para o lado dele. Vamos mudar, mas eu quero manter. Eles olham pelo lado dele. A população que se foda. Certinho, do jeitinho que eu tenho hoje. Como que vai fazer isso? Tributando pra caramba os itens. E aí, você coloca a tributação e uma isenção em cima das carnes, você tem que aumentar essa alíquota para todo o restante. Isso parte de uma ideia original da reforma tributária, que esses isentões que se dizem liberais e tudo mais que aprovaram isso, não colocaram em cima da mesa, que é você fazer antes um ajuste fiscal do governo para dar margem para você fazer possíveis cortes. É o que o Milei... Mas você acha que eles vão pensar em fazer corte primeiro para depois poder baixar imposto? Não. Eles vão deixar tudo do jeito que está. Aí, como não conseguiram diminuir os gastos, e eles vão ter que aumentar os lucros, aumentando imposto. Sempre. Ele está fazendo na Argentina, tendo superávit fiscal para cortar impostos a partir daí. E é por isso que ele tem uma proposta de reforma tributária lá, que tudo bem está mais voltada para a redistribuição dos impostos entre União, estados e municípios, províncias lá, né? Só que ele está fazendo isso lá. Cadê o liberal aqui no Brasil defendendo isso, né? Numa estruturação fiscal primeiro? É por isso que a gente precisa de mais libertários na política. Os libertários são os únicos que vão diminuir a máquina pública. Os únicos.
qualquer outra aí vai sempre aumentar um pouquinho a máquina pública para se dar mais poder e mais dinheiro. Sempre. Não acredito em nenhum desses otários. Dinheiro para dar margem para você operar numa reforma tributária mais justa. Não, ninguém defendeu isso lá atrás, defenderam só a mudança pela mudança. E aí você vem da aprovação de um arcabouço fiscal que piorou o cenário, todo mundo sabia que ia ser pior, o teto de gastos era muito mais efetivo do que arcabouço fiscal para conter o avanço das despesas. Sim, mas você sabe, né? O Lula, ele quer gastar. Você acha que ele ia aguentar o teto de gasto? Ele quer gastar, meu amigo, ele não quer economizar. Ele não quer ter um limite de gasto. Você é doido, ele tem um teto. Ele quer é que o teto seja ao infinito e além. Ou seja, os gastos do Estado e, por consequência, a necessidade de arrecadação, você está vendo a arrecadação subindo, batendo recorde, e o governo não consegue fechar as contas ainda assim. Aí... É claro que não. Se ele arrecadar mais e não conseguir pagar as contas, é a desculpa perfeita para continuar imprimindo dinheiro. Meu amigo, o governo, ele não quer o bem da população. Ele é nosso inimigo. Ele quer nos foder. Só isso. Esses jumentos, esses asnos, depois de aprovarem o arcabouço fiscal, esses liberais me vêm defender uma reforma tributária nesse cenário. Como que vai dar certo? Não tem como dar certo. E aí, é claro, né? Obviamente, o Senado vai piorar o que já estava ruim, vai voltar para a Câmara vai aproveitar para colocar coisas que não deu tempo de colocar, a votação foi rápida, e vai... É claro, eu acho que eles nem sequer colocam logo justamente para poder alterar depois do jeito que eles quiserem, com calma. Vai ser aquela tragédia completa que a gente já esperava. Parabéns a todos que apoiaram essa porcaria de reforma tributária. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima. O que eu achei? O governo é nosso inimigo e a única maneira da gente ter alguma chance é com políticos libertários lá que vão lá com o único propósito de diminuir o governo. Só. Bom, pessoal, esse vídeo fica por aqui. Muito obrigado por terem assistido até o fim. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar com suas opiniões. Considerem também ativar o sininho para serem notificados das lives e vídeos. Meu nome é Mr. Zaknis, um grande abraço por trás com muito carinho e até a próxima.